Olá, queridos amigos, tudo bem? Muita paz em seus corações. Que esta paz trazida pelo nosso querido Mestre esteja conosco agora e sempre, nos trazendo muita alegria, muita força, muita disposição. Afinal de contas, estamos juntos mais uma vez e eu queria agradecer aos nossos amigos do Movimento Espírita de Gandu que nos convidam mais uma vez para estarmos juntos aqui reunidos para falarmos da nossa doutrina, dos tempos modernos, dos tempos de hoje, da sua aplicabilidade prática em nossas vidas, nesta 30ª Jornada Espírita de Gandu. Esse movimento que se fortalece, que se consolida e que nós, como testemunha deste movimento, podemos relatar do empenho, da dedicação, podemos falar do amor com que essas pessoas, esses trabalhadores do Cristo, se envolvem para produzir este evento de altíssima qualidade que vai hoje para o mundo inteiro através das ondas da internet. Então agradecemos mais uma vez aos nossos amigos, os nossos queridos amigos da cidade de Gandu, desse nosso movimento espírita consolidado, graças a Deus, e estamos aqui para conversar sobre algo que é um tema de grande relevância, eu diria de muita importância para todos nós. Afinal de contas, nós vivemos aqui sobre a égide, sobre o pensamento, sobre o fundamento de que nós estamos em transição planetária. E o que significa transitar em sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração? O que significa isso? Claramente falando, afinal de contas, nós estamos falando da hora de recomeçar, estamos falando desses novos tempos, não é? Então, o que significam esses novos tempos do ponto de vista, ou no olhar, ou sob o olhar da transição planetária? A transição planetária, assim como narrada por Manuel Filomeno de Miranda em sua trilogia, ela representa um momento em que a Terra sai de um estado onde os espíritos que aqui habitam passam por provações muito duras e por expiações, que são movimentos de purificação da alma, através do mecanismo da dor, da experimentação um pouco mais forte, um pouco mais vigorosa. Então, esse movimento apresentado por Manuel Filomeno de Miranda estaria em curso já há alguns anos, talvez algumas décadas, muitas décadas, certamente, e que nós estaríamos abrindo as portas de um novo tempo. A questão que nós precisamos analisar é quais são as circunstâncias do mundo. Nós não estamos falando da transição da Bahia, nós não estamos falando da transição brasileira, nós não estamos falando da transição dos espíritas baianos, nós estamos falando da transição planetária. O planeta envolve todos os continentes, todas as etnias, todas as culturas, todos os povos. Pessoas que não acreditam, que não conhecem, que não sabem que existem espíritos, que não sabem que existe reencarnação ou que não acreditam que a reencarnação seja da maneira como o Espiritismo assim nos ensina, o seu caráter progressivo, o seu caráter de desenvolvimento, o seu caráter de para cima sempre. Então, nós não temos essa ideia no mundo disseminada. Então, como nós vamos transitar para esse lugar se nós não estamos... Desculpe, gente. Se nós não estamos imbuídos desse conceito amplo entre todos nós. Então, claro que nós precisamos fazer aqui uma digressão a respeito de como anda o mundo, para onde o mundo vai, diante das novas tecnologias, diante dos cenários que nos são apresentados, para que nós possamos então entender como será essa transição, como que o conhecimento da terceira revelação poderá se espalhar no mundo, se tornando um fundamento, a base do pensamento filosófico, religioso ou até mesmo existencial das pessoas, de uma maneira mais disseminada, de forma tal que haja uma transformação intelecto-moral da humanidade que permita a transição do planeta. Para onde nós estamos indo em relação a esse aspecto? Então, nós vamos falar sobre o mundo plano e os novos desafios existenciais. Bom, a primeira coisa que nós gostaríamos de fazer aqui, uma ressalva, é com relação ao título dessa nossa apresentação, porque estamos hoje contemplando um pensamento religioso, filosófico, existencialista, talvez, que seja
voltado para a ideia de que o planeta Terra não seria uma esfera concêntrica, uma esfera como se vê nas fotografias, como se percebe em todos os estudos, não é, a respeito do planeta, como a ciência já comprovou e não tem mais nada a acrescentar em relação a esse ponto de dúvida, não existe dúvida mais a respeito disso, porém, a mente humana, ainda buscando explicações para algo que foge um pouco dos seus modelos mentais, melhor dizendo, isso faz com que haja aí o surgimento ou o ressurgimento de algo que existia desde o tempo do século VI antes de Jesus. Não é? Então, quando a gente pensa de uma teoria de um homem que não tinha telescópio, que não tinha satélite, que não tinha como tirar fotos do planeta, nós temos que imaginar que esse homem primitivo, ele teria as suas ideias com relação à questão de um planeta que fosse plano, no sentido de que não era possível que houvesse pessoas morando embaixo. Porque, claro, na cabeça dessas pessoas, se uma pessoa está de cabeça para baixo, ela vai cair, vai ser projetada em direção ao céu. Então não havia nenhuma sustentação dentro da lógica, e faz sentido naquela época, para poder imaginar um planeta que houvesse pessoas habitando em todo o seu entorno. Desconheciam-se as leis da gravidade, desconheciam-se outros princípios da física que justificariam essa possibilidade de termos pessoas em todo o globo, independentemente da posição, vivendo da mesma forma que outras pessoas, ou seja, na percepção de que existe um plano. Então, mas embora não fosse. Então essa ideia, né, essa ideia de um mundo plano, inclusive foi um grande obstáculo para os navegadores, que eles tinham a crença de que se eles navegassem no sentido único, eles iriam terminar em um grande abismo no espaço. E isso impediu que muitos fossem, até que aqueles mais audaciosos resolveram fazer as navegações que circundavam toda a Terra, e provando que a Terra de fato era redonda, que havia um ciclo, que não havia fim e que não havia essa possibilidade de se cair no abismo. Então, todas essas ideias que nós já conhecemos da história, que explicam essas coisas, hoje parece que ressurgem aí na teoria do chamado terra plana. Nós não estamos falando de terra plana. A terra plana é uma ideia segundo a qual a Terra é um disco onde as pessoas habitam nesse disco, existem fronteiras, existe uma abóbada celeste que envolve esse disco, águas de cima, águas de baixo, conforme assim era a interpretação bíblica mais antiga, e consequentemente toda aquela estrutura, né, inclusive considerando a parte de baixo, do centro desse disco, um pouco mais abaixo da superfície, aquilo que era chamado de inferno e outras coisas mais. Então, esses fundamentos que aí que estão sendo colocados, nós não estamos falando disso, porque isso é uma coisa que realmente dispensa até os nossos comentários em relação a essa questão, porque hoje nós não temos mais como fugir das evidências da ciência em relação ao formato da Terra e às suas possibilidades de habitação em toda a sua superfície. Então, essa tese é uma tese que está aí hoje sendo colocada. Muitas pessoas, recentemente, inclusive, uma pessoa resolveu voar num foguete, né, para poder tirar uma foto da Terra plana, e terminou de uma forma trágica, porque ele não estava devidamente equipado de ciência e tecnologia para fazer esse voo, e ele não terminou muito bem. Outros também já perderam sua vida tentando a mesma coisa. O fato é que simplesmente negar a evidência mostra-nos aonde vai a necessidade humana de buscar respostas para as coisas, e principalmente negando, inclusive, evidências claras a respeito de tudo. Estamos diante dessa mesma situação quando nós falamos a respeito desta nova teoria, que é um conceito que surge na década de 90, através de um trabalho de um jornalista chamado Thomas Friedman, que ele, fazendo uma viagem pelo mundo, estudando o mecanismo da globalização, ele chega à conclusão de que as fronteiras dos negócios, elas não estão mais rígidas como eram antigamente. Alvin Toffler, quando escreve
um livro chamado A Terceira Onda, ele estabelece que haviam 3 ondas. A primeira no movimento da agricultura, no segundo o movimento dos países na sua consolidação e etc. E depois nós temos um período industrial, abrindo espaço para uma 4ª onda, que seria a informação, né, a teoria da informação. Então, essas ondas de Alvin Toffler, que vão explicar como é que as coisas aconteceram do ponto de vista da mudança dos paradigmas em relação àquilo que representava poder, pujança, riqueza e etc., está agora apresentada aí por Thomas Friedman com uma outra ideia de que nós temos uma 5ª onda, talvez, aonde nós passamos a ver o mundo como um grande elemento de colaboração, aonde empresas, por exemplo, vão trabalhar, vão buscar produção dos seus bens, dos seus itens de venda em outros países, usando o melhor que outros países tenham para lhes oferecer, em busca da redução de custos, da melhoria na sua capacidade de produção, na melhoria na sua competitividade e, consequentemente, lucratividade e oferta para valorização dos seus negócios. E isso é impactado muito severamente pelo advento da internet, que trouxe a possibilidade desta ubiquidade, né, humana, ou seja, você através da internet você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Aqui, agora, nós estamos fazendo esta palestra, estamos falando, tendo esta conversa está agora disponível, pelo menos, para ser acessada em todo o mundo. Não é? Então, pessoas de todos os lugares podem assistir ao mesmo tempo essa mesma palestra, ou seja, uma coisa que há uns anos atrás seria absolutamente impossível, hoje é absolutamente possível. A internet trouxe a possibilidade da expansão da comunicação, trouxe a dissolução de fronteiras que antes impediam que houvesse essa movimentação, agora há essa possibilidade. Então, o Thomas Friedman, ele indo à Índia, né, estudando o fenômeno da terceirização que acontecia ali de mão de obra, sobretudo pelos Estados Unidos, por conta da questão do idioma, fez com que despertasse nele esse movimento que estava acontecendo no mundo, que ele chamou de o mundo plano. É um mundo onde não existem mais essas fronteiras geográficas do ponto de vista do impedimento das relações entre povos, entre países e etc. Então, ele chegando em Bangalore, ele começa a ver que os call centers, as estruturas de atendimento, eram basicamente constituídas por pessoas do próprio local, habitantes daquela cidade, e que estavam ali agora servindo a atender americanos, por exemplo, como se fossem americanos, usando nomes, inclusive, americanos. E para um americano que estivesse ligando para um atendimento, um serviço de atendimento, aquilo seria como se ele estivesse ligando para o próprio Estado, para um grupo nos Estados Unidos, onde para ele seria transparente. E isso, claro, com um custo muito menor. Então isso só foi possível graças a esse movimento de comunicação, esse advento da comunicação que aconteceu aí dos anos 80, sobretudo para cá. E claro que isso tem implicações. Você compra uma camisa, um tênis, uma calça, hoje numa loja no Brasil, com uma marca estrangeira, e essa marca ela é francesa, por exemplo, mas o produto é feito na Indonésia, o produto é feito na China, o produto é feito em Hong Kong. Então não existe mais essa coisa da produção local, ou seja, aquilo que era um paradigma de você ter um prédio, você ter máquinas, etc., isso não existe mais. A Nike, provavelmente, você vai procurar na sede da Nike uma máquina para fazer um tênis, é capaz de não encontrar nenhuma, porque toda a sua produção é dispersa no mundo. Então, isso, embora a gente, você possa estar me perguntando assim, pai Paulo, o que isso tem a ver com o espírito? Isso tem a ver com a sociedade, isso tem a ver com o desenvolvimento, isso tem a ver com a forma como que o mundo está escolhendo, dentro do paradigma materialista, a maneira como ele está escolhendo para servir-se deste paradigma para suprir as suas necessidades, para estender as suas necessidades, para atender a sua grande ânsia do consumo. Então isso, claro, nós somos seres inquietos, que nós estamos o tempo inteiro desejando mais do que temos, então é natural pensar que o estímulo ao consumo leve ao aumento na lucratividade de empresas que sejam capazes de suprir essas necessidades humanas.
Então, é esse o movimento que nós estamos vivendo. Não adianta pensarmos apenas que nós vamos salvar o mundo, de que nós temos uma revelação que irá mudar a cabeça do homem e que o paradigma materialista vai simplesmente desaparecer por um processo de consciência, se fecharmos os olhos para o movimento que está acontecendo no mundo, para aquilo que é de fato relevante, que nós temos que pensar nisso, não como uma hipótese remota, mas algo concreto, algo que de fato vá representar para nós um grande desafio na mudança desse paradigma. Então é essa proposta que nos é trazida aqui por esse livro, né, que ele hoje já tem outras edições e outros, inclusive outros autores, né, como Yuval Noah Harari, que escreve aquela série de livros, Sapiens, o Homo Deus e mais as 21 lições para o século XXI, que são obras muito interessantes para serem lidas, para entender esse movimento da história do homem na Terra. Então, nesse contexto, Thomas Friedman, ele vai nos apresentar, e aí a gente vai, numa interpretação desse trabalho de Friedman, a gente vai ver aqui em um texto produzido por Geisa Xavier, ela diz o seguinte: um fator que muito contribuiu para o achatamento da Terra, esse achatamento, né, a Terra era uma esfera, de repente ela tornou-se uma moeda no sentido das relações do mundo, são as novas tecnologias de comunicação, a internet, os sistemas inteligentes que permitem troca de dados em qualquer parte do mundo, e dentre várias outras forças que são apresentadas no capítulo que está aqui no livro, que ela vai trazer aí como sendo a ideia. Então, conforme assim a gente já disse, nós estamos avançando bastante. Esse livro foi escrito na década de 90, e até lá nós tínhamos uma percepção de que a inteligência artificial era algo ainda um pouco distante, né? Os computadores, do modo geral, eles são máquinas que processam símbolos. Símbolos precisam ser programados, é preciso se fazer uma programação, é preciso se ter uma previsibilidade de quais são os dados que vão ser inseridos naquela máquina e, consequentemente, fazer uma ideia, ou desenvolver através dos programas, que também são chamados hoje muito de algoritmos, né, que são ideias de programação, que se produz aí uma forma de tratar esses dados dadas as suas particularidades. Então, de repente, ele pode identificar que determinado símbolo representa determinada coisa, isso porque alguém disse que aquele símbolo representa determinada coisa, e o computador, então, ele tem uma capacidade muito rápida, muito intensa de produzir essas relações. Mas a inteligência artificial, ela foi evoluindo de uma forma tal que ela chegou hoje, no patamar do século XXI, muito próxima daquelas ideias dos futuristas, que no passado imaginavam robôs com capacidades humanas. Então nós estamos cada vez mais perto de termos, do ponto de vista cognitivo, máquinas que reproduzam o comportamento humano diante de circunstâncias de tomada de decisão e etc. Máquinas que são instadas a produzir realmente uma capacidade de processamento muito intensa, e com isso elas têm uma possibilidade realmente de desenvolver aí um processamento que seja muito similar ao que um homem faria. Ou seja, eles começam a deixar de produzir símbolos como elementos do processamento para produzir aquilo que o cérebro humano sempre fez muito bem, que é processar significados, né? Ou seja, trabalhar com o subjetivo. Então isso é um passo muito além daquele que nós tínhamos no passado. Na década de 60, de 70, nós tínhamos computadores reproduzindo atividades repetitivas, como ler cartões ou ler informações e processar, cartões de loteria, o censo, o imposto de renda, essas coisas. Depois nós passamos a inserir isso dentro das empresas com as atividades administrativas, a contabilidade, a folha de pagamento, essas coisas. Depois isso virou a internet no sentido das redes sociais, com os chamados dados desestruturados, que isso começaram a surgir e as empresas começaram a vender perfis psicológicos das pessoas, como o Facebook, como o Instagram, como o YouTube, o Google. Eles começam a entender como é que funciona a psique humana a partir das escolhas que nós fazemos dentro dessas redes.
Daí surgindo escândalos mundiais, como os escândalos da manipulação dos eleitores, que aconteceu aí em algumas eleições recentes, o uso de determinados tipos de algoritmos para identificar as tendências de certas pessoas. Então isso tudo começa a se misturar um pouco e ir além da mera produtividade, abrindo as fronteiras de uma nova dimensão que é o mundo da informação. O mundo onde quem tem informação tem poder, quem tem informação tem a capacidade de vender anúncios mais especializados. Observe que quando você entra no Facebook, por exemplo, que você olha lá uma propaganda de um relógio, de repente, magicamente, começam a aparecer muitas propagandas de relógio na sua frente. O seu perfil agora é encharcado de outras empresas que começam a vender relógio para você. Porque, de alguma maneira, aquele algoritmo entendeu que você está precisando de um relógio e precisa te oferecer relógios. E ele vende isso para os seus anunciantes. Então, isso virou uma grande febre no mundo. A posse pela informação, a China e os Estados Unidos estão brigando basicamente por isso, né? Então isso é um caso recente, forte, poderoso. Todo o dinheiro do mundo está envolvido nisso. Os homens mais ricos do mundo hoje são donos de empresas digitais. A Amazon, o Google, o Facebook, o Alibaba, são empresas digitais que não possuem necessariamente os grandes prédios, não possuem o patrimônio que as outras empresas tinham físicos e têm patrimônios virtuais valiosíssimos na bolsa dos novos paradigmas econômicos do mundo. Então isso realmente nos leva a um tipo de preocupação aonde antigamente nós podíamos pensar que nós tínhamos a substituição do homem por máquinas, e isso tem uma relevância, isso tem um significado também evolutivo dentro da proposta, né? Porque conforme assim também Geisa vai nos dizer, o achatamento do mundo e todas as outras mudanças que veio com ele não impactaram apenas na política ou na economia, mas no cotidiano das pessoas, nos costumes da sociedade. Essas mudaram as pessoas. As mudanças podem trazer sim muitos benefícios, mas devemos absorvê-las sem deixar de enxergar e reconhecer o verdadeiro valor das pessoas e daquilo que realmente importa além da matéria. Então já começa a surgir um senso de que esse negócio ele realmente vai ter implicações maiores. Quando Charles Chaplin faz aquele filme Tempos Modernos, e ele vai cunhar aquela frase célebre que ele diz assim: não sois máquinas, homens é que sois. Ele está trazendo justamente uma ideia de que o homem ele tem uma importância do ponto de vista social, que ele não pode ser meramente substituído por uma máquina, porque o homem não é uma alavanca que move o progresso. O homem é um ser com sua subjetividade, com seu valor intrínseco, e isso é importante de ser reconhecido, isso é muito importante de ser reconhecido. Então a gente está vendo agora um movimento que está levando a um nível de exaustão do modelo materialista muito rapidamente. E onde que isso se constrói? Vamos pensar de Charles Chaplin para cá, o que aconteceu do ponto de vista da automação. Charles Chaplin via na automação, e ele está ali no meio ainda dos reflexos do movimento da Revolução Industrial, onde as máquinas a vapor e eventualmente as primeiras máquinas movidas à eletricidade estavam já substituindo mão de obra. Mas essa mão de obra, desde essa época até recentemente, elas não estavam impactando diretamente na questão dos empregos, embora isso fosse uma preocupação. Mas aquele funcionário que de repente ele saía da linha de produção, ele ia operar uma máquina, apertar o botão, ele se especializava um pouco mais para poder trabalhar na parte de qualidade, enfim, havia uma possibilidade de movimentação no trabalho. A capacitação da pessoa era mais simples, então cada emprego que era tirado por um robô, esse robô gerava em torno de mais 2 empregos. Foi um fenômeno muito curioso que aconteceu na contramão das expectativas de que os robôs iriam tirar empregos da mão de obra física. Então isso aconteceu até um determinado momento, quando os robôs precisavam de operadores humanos para poder fazer a sua operação, a sua função. Só que com a inteligência artificial isso mudou, porque as máquinas não somente elas são operações manuais, mecânicas, como elas também
tomam decisões, e decisões muito mais acertadas do que um ser humano, porque elas não têm estafa, elas trabalham com um nível de dados que o cérebro humano ele não consegue, dentro da consciência, processar na velocidade que as máquinas processam, sem erro. Absolutamente sem erro, porque elas se baseiam em algoritmos que pegam determinadas informações e vão construindo uma lógica de decisão baseada nesse grande manancial de dados. Então isso faz com que haja a possibilidade realmente de se ter aí um novo patamar, né, de empregabilidade, que não mais você pode tirar uma pessoa do chão de fábrica e colocar na operação de uma máquina, mas esse homem agora, para poder ter um emprego, ele precisa ir para uma super qualificação, porque ele vai ter que trabalhar agora com mineração de dados, ele vai ter que trabalhar com a operação de máquinas do ponto de vista de uma construção dos próprios algoritmos. Então não é simplesmente pegar uma pessoa que trabalha no chão de fábrica e capacitá-lo para ser um programador de máquinas inteligentes ou que seja capaz de manipular algoritmos de inteligência artificial. Não é simples fazer isso. Porque isso vai esbarrar numa capacidade cognitiva do sujeito, na sua capacidade, na sua formação, no desenvolvimento das suas ciências. Isso não é uma coisa rápida. Não é um curso de 6 meses ou de 1 ano que você resolve uma questão desse tipo. Um profissional de um nível de qualificação elevado, para mudar o seu patamar dentro desta nova ciência, ele leva 2, 3 anos de formação. É muita coisa, é muita matemática, é uma matemática pesada, muito forte, intensa, que exige um nível de capacitação muito alto e, consequentemente, vai excluir muitas pessoas. Esse movimento que está novo aí agora é um movimento de exclusão mesmo. Esse não tem dúvida que isso vai apontar para um futuro novo, que é um futuro de muitas dificuldades para pessoas. Pense um Brasil, um país que temos dificuldades tremendas com a educação, com a formação de jovens, onde infelizmente a educação no Brasil só serviu até o momento para ser uma máquina grandiosa de financiamento de projetos políticos de homens inescrupulosos. Nós não temos, de fato, uma preocupação com a formação do homem no futuro. Nós não temos a preocupação com a pesquisa, o desenvolvimento, com a autonomia do país em torno da construção desses algoritmos sofisticados, dessas máquinas e da operação dessas máquinas, a formação para homens do futuro. Nós ainda continuamos no paradigma de formar meninos para serem advogados que vão decorar leis, médicos que vão estudar nos livros e vão poder simplesmente fazer diagnósticos analógicos, pegando nas pessoas. E nós temos que estar preparados para os médicos cibernéticos, para os advogados cibernéticos, para os engenheiros cibernéticos que simplesmente vão dispensar a ação da mão de obra humana. Então, o nível de desemprego, o nível de possibilidade da exclusão social, isso realmente assusta um pouco quando a gente olha esse tipo de coisa, não é? Se fala de uma grande necessidade no futuro de se ter uma renda mínima universal, uma renda mínima global, algo que seja capaz de remunerar pessoas que não vão ter utilidade do ponto de vista da produção. As pessoas não vão poder morrer de fome, mas também terão que ser sustentadas por alguém. Terão que ter movimentos como rendas mínimas que vão estabelecer patamares mínimos de vida para as pessoas para poder ter distribuição de recursos para consumir bens que sejam necessários à sua vida. E também terão que existir outras situações para poder não somente manter o biológico vivo, mas também o psicológico ativo. Então vão ter que ter mecanismos de abstração. E nesse momento os pensadores do futuro, eles imaginam que religiões, por exemplo, sejam muito úteis, porque elas são capazes de abstrair o sujeito da realidade objetiva e colocá-los no mundo subjetivo, fantasioso, cheio de propostas mágicas, e que ele possa ali compensar um pouco a ausência da sua utilidade no mundo através dessa abstração religiosa. Então muitas questões estão em aberto para o novo futuro. Nós estamos preocupados agora na retomada, por exemplo, da normalidade dentro de um período em que a humanidade foi arrebatada por um movimento pandêmico de um vírus que se espalhou por todo o planeta e que fez as economias pararem, fez com que o comércio paralisasse, as pessoas perdessem seus empregos e muitas pessoas morressem.
Isso tudo aconteceu agora e isso não é novo na humanidade, porque há 100 anos atrás tivemos a gripe espanhola e temos outras pandemias acontecendo no mundo ao mesmo tempo. Temos a pandemia dos acidentes automobilísticos, que ceifam milhões de pessoas, matam milhões de pessoas no mundo todos os anos. Nós temos o suicídio, que é uma pandemia que mata 800 mil pessoas todos os anos. Nós temos somente na Bahia, uma pandemia chamada assassinatos, que mata 65 mil pessoas todos os anos. Então esse movimento, ele existe hoje já aqui entre nós, mas o grande salto da humanidade, a grande novidade da humanidade não são os enfrentamentos de questões como essas, a morte, a vida, a preservação. Nós estamos falando da utilidade do sujeito enquanto um ente social que produz, que recebe o seu dinheiro, que tem dignidade, e a distribuição desse dinheiro, como é que isso seria feito? Os movimentos políticos, eles não estão preparados para isso, nenhum dos movimentos políticos. Então, se você tem, por exemplo, um movimento político que defende igualdades no trabalho, direitos trabalhistas, imagine o que vai acontecer quando não houver mais trabalho, não houver mais trabalhadores. Imagina o que isso pode representar, um esvaziamento da proposta absoluta. Então, movimentos que trabalham com sindicatos, com valorização dos direitos trabalhistas, etc., vão ter um esvaziamento da sua proposta, não tem o que defender, a não ser que queiram ser instrumentos de paralisação do progresso, e isso a gente já viu que na história não é possível. Então, estamos diante de um grande desafio. Não somente o paradigma materialista mostra toda a sua cara, a sua força, através da pujança da inteligência humana e também dos atratores telúricos que estão sendo dioturnamente oferecidos para o homem, para que ele seja atraído sempre para as distrações e para o exercício do consumo das coisas na Terra, como também a ausência de valores significativos que levem o indivíduo a olhar a coletividade como sendo um conjunto de pessoas que estão alinhadas na necessidade da existência, com dignidade, com valorização do homem e os irmãos e amorosidade, essas coisas. Isso está, digamos assim, colocado como um plano secundário para pessoas que não necessariamente estão dispostas a encarar a vida como ela é, mas sim encarar uma vida abstrata, uma vida de fantasia. Infelizmente, as religiões elas não tiveram ainda o condão de poder trazer a humanidade para uma centralidade espiritual, uma verticalidade, não conseguiram. Por conta justamente de estarem defendendo paradigmas que não se sustentam mais diante da nova postura do homem sobre a Terra. Isso é uma coisa que nós precisamos estar atentos, porque se nós quisermos defender posturas tradicionais, dogmáticas, se nós quisermos vencer essa situação, tentando impor um mecanismo de voltar o homem para um pensamento tradicional do passado, sem levar em consideração essas coisas, provavelmente nós não vamos ter muito sucesso no curto prazo, porque vamos ter que esperar a exaustão desse modelo, porque ele vai exaurir, ele vai levar a um colapso social, não tenho dúvida, mas isso é muito duro, é muito doentio, isso é muito grave. Será que nós vamos chegar a esse ponto? Será que nós vamos precisar exaurir o modelo todo, chegar no fundo do poço, para descobrirmos que nossa única esperança é a nossa união fraterna, ao reconhecimento da igualdade entre os homens? Esse é o nosso desafio, é o desafio que nós precisamos aí estar atentos. Então, conforme diz Harari no seu livro 21 lições para o século XXI, ele diz assim: por isso a ameaça da perda de emprego não resulta apenas da ascensão da tecnologia, mas da sua confluência com a biotecnologia. O caminho que vai do scanner de ressonância magnética ao mercado de trabalho é longo e tortuoso, mas ainda assim poderá ser percorrido em poucas décadas. O que os neurocientistas estão aprendendo sobre a amígdala cerebral, né, que é um instrumento de reconhecimento de perigo no cérebro, e o cerebelo, pode permitir que computadores superem psiquiatras e guarda-costas humanos em 2050. Nós já temos aí sistemas como o Watson, que substituem ou podem substituir advogados. Nós temos sistemas médicos que já podem fazer intervenções no corpo físico com bastante precisão. Já temos aviões que podem decolar e pousar sem a presença de pilotos, carros que vão trabalhar de maneira autônoma. Nós já temos muitas coisas que estão não somente em
testes, mas já se preparando para entrar no mercado de uma forma muito rápida. Né? Imagine você não ter mais um carro na garagem, você ter um aplicativo que você possa chamar um veículo, ele vai parar na sua porta, você vai dizer o destino, ele vai te botar na porta de onde você precisa ir com absoluta segurança, porque ele tem a capacidade de identificar todos os perigos e, consequentemente, reduzir as estatísticas de acidente de trânsito e dar muita praticidade também na questão da vida. Então, a gente vai se beneficiar em parte daquilo que será oferecido, mas, por outro lado, temos que pensar sempre nas consequências sociais, nas consequências humanas desses novos paradigmas, dessas novas formas de existir. Então, vai nos dizer ainda esse nosso amigo que em 2050, uma caixa, um operário da indústria têxtil que perder seu emprego para um robô, dificilmente estará apto a começar a trabalhar como oncologista, como operador de drone ou como parte de uma equipe de humanos de inteligência artificial num banco. Não terão as habilidades necessárias, conforme assim nós já dissemos. Então, esse é o ponto, né, que nos leva a essa estrutura. Nós evoluímos do ponto de vista, né, da nossa cognição. Há 60 mil anos ganhamos aí o córtex cerebral, desenvolvemos a nossa capacidade de tomar decisão, desenvolvemos como resultado disso máquinas inteligentes, essas máquinas parearam ao homem no sentido das suas funções, e o grande mistério da ficção científica, que cada dia mais se torna algo mais tangível, é a substituição dos humanos pelos chamados bio-humanos ou super-humanos, ou aqueles homens que sejam capazes de produzir peças biônicas para a substituição de órgãos ou parte do corpo. O dono, o fundador da empresa Tesla, está anunciando já a formação de uma empresa para estudar chips para serem implantados no cérebro humano para fazer escaneamento de ideias e, quem sabe, a digitalização de psiquismos em máquinas através aí de uma espécie de um download, né? De uma descarga de todo o conteúdo que esteja no cérebro de uma pessoa, a transformação de redes neurais em informação dentro de um banco capaz de reproduzir aquela pessoa em um ambiente cibernético. Então, muitas coisas estão aí, gente, colocadas. Isso tudo que eu estou falando para vocês é de uma ciência mais nova, de uma coisa mais nova. Isso não é abstração, isso não é ficção científica, isso é realidade. Tudo que eu digo aqui, vocês têm produtos já sendo desenvolvidos e alguns já estão em testes e alguns rodando nas ruas sem que a gente saiba. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, já tem caminhões fazendo entregas com mais de 800 quilômetros sem motorista. E isso já existe, isso já é fato, já existem carros rodando na rua sem motorista. Isso não é uma ficção. E essa questão da qualificação de mão de obra é algo muito, muito significativo, porque realmente o nível de formação dessas pessoas é alto e isso não vai chegar para todo mundo. Então a pergunta é, o que nós vamos fazer dessa sociedade que está diante desse problema, desse desafio, considerando que essa sociedade ela tem seres que vão passar por mudanças sociais, por impactos sociais, e que esses impactos sociais vão ser cruciais para a dignidade do homem sobre a terra e para a implantação do reino de fraternidade, da comunidade pensada por Jesus, do reino de amorosidade. Como é que nós vamos conseguir fazer isso, né? Então nós temos que pensar, por exemplo, do ponto de vista do movimento espírita, como é que nós vamos abordar essas questões no futuro. Nós vamos preparar homens para a alienação espiritual ou nós vamos capacitar homens para a implantação de valores numa sociedade moderna que possa considerar o homem na sua valoração máxima, no seu aspecto humano, espiritual, naquilo que seja a existência, a certeza da existência de Deus? Será que isso nós vamos ter sucesso com essa questão? Esse é o nosso desafio para as próximas décadas. Nós precisamos fundar uma forma de trazer o homem para a sua centralidade, trazer o homem para os seus valores intrínsecos, trazer o homem para a sua realidade pessoal. Nós precisamos desenvolver espíritos habitando corpos humanos, vivendo a dignidade do espírito, considerando a ideia da transição para a perfeitude,
considerando a ideia da união divina que existe entre todas as matrizes que produzem todas as coisas. A inteligência humana é uma diversão do cognitivo, é uma forma de alegrar seres humanos sobre a Terra, mas existe de uma forma subliminar, existe de uma forma ainda que está aí embaixo, imutável. Não importa como a humanidade se desenvolva, essa função espiritual sempre estará no homem. Sempre será a capacidade nossa. Um computador ele não poderá reencarnar, ele poderá reproduzir aquela imagem daquele personagem de outras e outras formas, mas a previsibilidade de um novo cenário existencial, de trazer heranças de vidas passadas, de trazer possibilidades de memórias que estão no perispírito, isso ainda muito longe da possibilidade, não sei nem se isso será atingido pela máxima possível, o máximo possível desenvolvimento da matéria, porque a matéria tem suas limitações. Então nós estamos falando das potências do espírito que precisam ser despertadas no homem para que ele possa simplesmente fazer a sua transição para o futuro de uma forma que construamos sociedades mais dignas, construamos sociedades capazes de desenvolver pessoas com esse senso de humanidade mais apurado, e que os computadores sejam lá a sua função, produzam os bens e serviços, tragam qualidade de vida à sociedade, tragam uma saúde melhor, possam até prolongar um pouco a vida dos homens na Terra. Tudo isso cosméticos, brincadeiras humanas sobre a Terra, até que nós possamos verdadeiramente romper com essa ideia de que a matéria explica tudo, de que a matéria é tudo, que a matéria faz tudo, para que nós possamos fundar aqui as bases do novo mundo, do mundo de regeneração, do mundo onde os valores morais eles serão preponderantes, eles irão ser o direcionador das inteligências, do mundo intelectual. O mundo intelectual vai levar ao descobrimento do homem. Estamos ainda muito focados nos efeitos da mente, mas nós não estamos nem um pouco ainda preocupados com a base, com a geração das ideias, com a possibilidade de memórias extracerebrais, com a possibilidade de estarmos envolvendo o espírito em toda a conjunção do processo funcional do ser. Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, ele fala sobre as possibilidades de 3 interpretações. A interpretação vitalista, a interpretação panteísta e a interpretação espírita. Sobre a alma, o conceito da alma. A alma como um elemento de vitalização do corpo, a alma como um elemento de uma partícula de um todo inteligente que depois se dissolve nesse todo inteligente, ou aquela que permanece após a morte física do corpo. Então as 3 possibilidades estão aí presentes, e ele chama de alma vital, de alma inteligente e de alma espírita. Aqueles conjuntos de alma, nós já estamos trabalhando em uma dimensão. Temos que pensar no ser humano como um ser completo, como um ser amplo, aonde as suas possibilidades de expressão sejam muito diversas. E isso, claro, de nós vai exigir um esforço muito grande, não somente de pensarmos a possibilidade do desenvolvimento das características espirituais no homem, como também fazermos com que aflorem daí princípios morais elevados que levem aos tomadores de decisão a formar sistemas no mundo que sejam capazes de incluir o ser humano nas suas potencialidades, não somente na sua utilidade, não somente na sua capacidade de consumir ou simplesmente de manter negócios funcionando, mas sim na capacidade do homem de sentir, de amar, de se abraçar, de viver em comunidade, de criar uma comunidade energética. Que nós possamos explorar as nossas capacidades anímicas, explorar as nossas capacidades da mente que ainda não foram sequer tocadas. Essa comunicação mental, essa forma de empatia que existe entre nós, a telepatia, os outros fenômenos natureza anímicos, naturezas espirituais, eles estão completamente intocados aí, apenas por ciências leves ou aquelas mais aprofundadas, como é o caso da doutrina espírita, que procurou e preocupou-se em aprofundar esse aspecto, negando ou de uma forma tirando do foco o materialismo, colocando ele como um grande empecilho e dando a possibilidade de nós construirmos uma sociedade baseada nesse novo paradigma, que é pensarmos do homem na sua inteireza, nas suas diversas possibilidades de expressão.
Então, lá a questão 789 de O Livro dos Espíritos, nós temos lá: o progresso fará com que todos os povos da Terra se achem um dia formando uma só nação, ou seja, o mundo plano de Thomas Friedman inclui a dissolução das fronteiras para a formação de um único povo. Então, a resposta é uma nação única, não, isso seria impossível, dada a diversidade de climas, de culturas, que se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si caridade como indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Então, a gente vê que realmente existe aí um horizonte, mesmo e apesar dessa situação que trago aqui a vocês como realidade, nós temos aí também uma mensagem consoladora que nos diz que haverá uma possibilidade de construirmos valores outros que não estão em voga, que não estão em desenvolvimento e que precisam urgentemente sair da prancheta para a prática. O que nós estamos falando? Nós estamos falando da transformação do homem mesmo, puramente, da sua capacidade pessoal. Estamos falando de nós, da nossa capacidade pessoal. Nós não estamos falando dos americanos, dos hindus, nós não estamos falando dos chineses, nós não estamos falando de europeus, estamos falando de cada um de nós no mundo, individualmente, cada ente que está no mundo hoje vivendo uma realidade. O que nós estamos fazendo para esta realidade tornar-se prática? Então, há aí uma situação que nós precisamos considerar, que somos nós, as pessoas, que vamos transformar esse planeta. Não individualmente, mas somos nós, enquanto humanidade individual, que vai produzir nos efeitos do homem que se capacita para um novo mundo, um novo mundo. Quem define as liberdades? Segundo os contratualistas, aqueles que defendiam liberdades humanas, aqueles mediante contratos sociais, se você tiver a liberdade de estabelecer o seu contrato, se você for aquele que escreve o contrato, você terá a liberdade de escrever o contrato, embora você seja obrigado a viver sob a égide dele, né? Você seja obrigado a cumpri-lo. Isso seria um cerceamento de liberdade, e a sua liberdade plena está na possibilidade de você construí-lo. Então é uma lógica humana em relação à conduta disciplinada sobre a Terra. Mas nós estamos falando que homens livres são aqueles homens que têm uma capacidade de trabalhar ante a sua consciência, buscando nas suas expressões, independentemente de leis e costumes, aquilo que já existe dentro dele, que são os códigos divinos. Quando perguntado onde está escrita a lei de Deus, a resposta é a consciência. A consciência é o grande livro onde estão escritas as leis de Deus. Por uma razão muito simples. As leis de Deus se expressam nas próprias dinâmicas divinas que estão em toda parte, estão em toda a natureza, estão em todas as expressões de vida. Essas são as verdadeiras leis divinas que são observáveis, não são capazes de serem modificadas. Nós não temos a possibilidade de revogar ou de derrogar leis divinas. Nós só podemos observá-las e admirá-las pela sua perfeição. Então, como o homem traz intrínseco em si mesmo, na sua própria essência, essa dinâmica, porque ele é feito desta mesma substância, vamos dizer assim, que forma todas as coisas, ele traz essa dinâmica na sua alma, mas ela precisa expressar-se em pureza, e para isso o corpo tem que ser o menos possível o obstáculo para essa expressão das leis divinas. Por isso os espíritos dizem, quando os homens estiverem mais perto das leis divinas, quando os homens estiverem mais capazes de expressar em sua vida a lei divina, seremos uma sociedade diferente. Nós não podemos obstaculizar essa possibilidade de expressão das potências da alma, porque nós estamos simplesmente parando o progresso do homem e estamos assistindo de camarote a um progresso das nossas ações no mundo, que são muito maravilhosas, são ótimas, são lindas, mas as que estão dentro de nós são perfeitas, são absolutas, e nós não podemos esquecer disso.
Nós não podemos olhar o mundo como sendo uma loja de conveniência que nós vamos lá pegar coisas que vão animar as nossas existências. Eu pergunto a vocês, se um homem viver desempregado a vida inteira, passando necessidades durante uma vilegiatura carnal, é uma experiência expiatória que esse homem vai viver na Terra, mas isso depois que ele desencarnar e eventualmente em outras encarnações, ele terá outras possibilidades de vivência, cada um do seu jeito, não muda nada. O que muda é que nós podemos transformar a Terra em um cenário que seja propício ao desenvolvimento das faculdades anímicas espirituais e anímicas do homem. Nós podemos desenvolver instituições que sejam capazes de fomentar esse desenvolvimento espiritual, fazer com que o homem busque dentro de si o desenvolvimento da consciência e não simplesmente ficar só vivendo para fora, mas vivendo para dentro também. Buscar dentro de si, fazer o máximo possível que esse código divino seja conhecido, seja expresso na valoração das nossas ações. Então, esse desenvolvimento é importantíssimo. Nós temos que pensar nisso de uma forma muito significativa. Então, o espiritismo do século XXI, ele não é mais um espiritismo religioso somente. Ele é também um de despertamento de almas, despertamento de consciências, de buscar realmente as capacidades intrínsecas do homem para que ele não simplesmente construa códigos sociais, mas que ele faça com que os códigos sociais sejam expressões de uma verdade trazida desse âmago, dessa perfectude divina que existe dentro da alma de cada um. É isso que nós temos um grande desafio. O futuro inexorável, isso vai acontecer. Isso tudo que eu estou dizendo aqui não é uma ficção, gente. Volto a dizer de novo, profissões vão acabar. Pessoas que hoje simplesmente estão se preparando para serem assistentes sociais, psicólogos, advogados, médicos, engenheiros, dentistas, eles podem ter no futuro, daqui a 30 anos, a possibilidade de não ter mais essas profissões, não existirem como tais. E as faculdades formar pessoas que vão trabalhar nos bastidores dessa grande inteligência, neste grande manancial de tecnologia. Isso é o que pode acontecer em termos práticos. Mas em termos humanos, o que vai acontecer? Nós vamos nos sujeitar a isso? Nós vamos virar peças de máquinas? Então nós vamos agora dizer, não sois homens, máquinas é que sois? Vamos inverter a frase de Charlie Chaplin? É isso que nós vamos fazer? Ou nós vamos buscar desenvolver no homem as suas capacidades do espírito? Nós vamos tentar buscar no homem as suas capacidades de alma para fazer com que ele emerja com toda a sua grandeza, com toda a sua possibilidade, para assim transformar o mundo num mundo de regeneração. Nós não temos outra opção. Nós só fazemos isso, estamos sendo premidos a isso nesse momento. E isso tem que exigir de nós uma reflexão para o futuro. Isso tem que exigir de nós uma reflexão para os novos tempos. É essa a grande fronteira que está aí diante de nós e que nós precisamos estabelecer agora os nossos passos, os passos necessários para o nosso desenvolvimento. Então, está aqui na questão 793, quando, por que indícios podemos reconhecer uma civilização completa, vai perguntar Allan Kardec, a resposta é de duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social. Somente poderá se considerar mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela que exista menos egoísmo, menos cobiça, menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que simplesmente materiais, onde a inteligência se possa desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência, que é a vontade de fazer o bem, a generosidade recíprocas, entre todos, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta, de nascimento, e por isso que tais preconceitos serão incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista um menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de que não lhe faltará o necessário. São comentários de Allan Kardec na questão 793. Então a gente vê que está lá,
a gente não tem, Allan Kardec fala de inteligência artificial, até porque ele não teria como falar sobre isso, porque isso é uma realidade muito além da sua capacidade de extrapolar o futuro, de previsibilidade do futuro, porque ele é um homem do século XIX e a gente não pode esquecer disso. Agora, por outro lado, nós não podemos pensar que isso que está colocado aí esteja adstrito, esteja separado dessa nossa constatação do futuro presente, dessa situação que nós estamos aqui colocando, dessa capacidade da sociedade de desenvolver coisas que são aparentemente excludentes, mas que tem no homem uma possibilidade de ressurgimento de valores, de possibilidades para transformar essa sociedade de uma forma que ela utilize os mecanismos tecnológicos, mas sem perder a dignidade, sem perder a capacidade de sermos espíritos vivendo na Terra de forma muito interessante, dando vazão, dando aso ao nosso desenvolvimento espiritual. Gente, isso é muito importante, é muito significativo. Né? Então, ou a gente vive na bolha achando que a gente vai transformar o mundo através do Other World moral, ou a gente acorda para poder realmente buscar no homem ferramentas tão poderosas quanto aquelas que o materialismo está se servindo hoje para ofertar à humanidade facilidades que vão lhes custar um preço razoável no futuro. Nós precisamos apresentar à humanidade também ferramentas que tragam alegria, felicidade, sustentação do ser na Terra. Nós precisamos desenvolver no âmago do ser, do espírito do ser, as suas capacidades interiores, não é? Para que ele use a intelectualidade, mas com moral, com desenvolvimento moral, seguindo ali para e passo com o desenvolvimento intelectual, para que nunca nos esqueçamos que somos uma grande aldeia de espíritos passando por uma experiência na Terra, vivendo momentos aqui onde nós vamos aprender, cada um no seu tempo, as suas capacidades, desenvolver as suas capacidades e aprendermos que nós somos uns com os outros. Né? Possamos pensar na leitura do Evangelho como um grande manancial de conhecimento e desenvolvimento de seres humanos que tenham capacidades interessantíssimas que precisam ser desenvolvidas. A amorosidade, a capacidade da caridade plena, a capacidade de sermos fraternos, a capacidade de estarmos realmente formando grandes egrégoras do pensamento positivo. Isso tudo que já são coisas experimentadas também, apresentadas com muita verdade, mas inexploradas porque ficaram no campo religioso sem nenhum tipo de demérito a isso, mas apenas como fato. E o campo religioso não entra nas universidades porque seria uma aberração. Seria uma espécie de quase que uma negação da razão quando trazemos os princípios filosóficos e espirituais transcendentes como sendo objeto de trabalhos duros da própria mentalidade humana. Então isso é um preconceito que nós precisamos romper. As universidades, nós precisamos educar as nossas crianças para o espírito. Nós precisamos ter a faculdade inserindo os conceitos do homem na formação, quer seja você um analista de sistemas, quer seja você um programador de drones, quer seja você um homem da inteligência artificial ou qualquer outro trabalhador, a sua formação básica principal precisa entender a capacidade do homem, a sua essência, ela não pode ser esquecida, porque se o homem for esquecido como elemento espiritual vivendo uma experiência humana na Terra, nós vamos simplesmente construir homens frios, capazes de se transformar em engrenagens de um grande sistema que ele não tem controle e no final nós seremos os grandes prejudicados. Então é uma missão educativa que nós temos. Questão 798. O espiritismo vai se tornar uma crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que ele se tornará uma crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará o lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mas contra o interesse, do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combater, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, escanteados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. É essa a nossa missão. Tornar o pensamento materialista, conforme assim os espíritos nos convidam a pensar,
ridículos aqueles que simplesmente não consideram a natureza na sua inteireza. Eu não estou falando de mundo de terra plana. Eu não estou falando de absurdos. Eu estou falando de constatações. Por que nós não podemos acreditar que a Terra é plana? Porque tem fotos que mostram uma Terra redonda, grande esfera. Não é uma abóboda invisível com águas de cima e água de baixo. Isso não existe. Porque existem evidências. Por que nós estamos falando do Espírito? Porque existem evidências. Porque existem provas irrefutáveis da existência da vida depois da vida, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados. Já estamos aí admitindo isso. A NASA está publicando um livro sobre antropologia, sobre filosofia e etc., preparando as pessoas para arqueologia, antropologia, né? Preparando as pessoas para se comunicarem com seres de outros planetas. Isso está sendo publicado, inclusive é um livro, entra lá no site da NASA, que você baixa esse livro, esse PDF lá, entendeu? É um livro que fala sobre como lidar com seres de outros planetas. Por que vai existir um livro desse se não houver evidência? Então, pluralidade de mundos habitados já está aí. E nós estamos falando apenas de seres que estão numa dimensão de existência, carnal como a nossa, talvez. Nós não estamos falando de outras dimensões ainda, de outras possibilidades da existência de seres com outros corpos, que isso também está inserido no nosso contexto. Mas tudo isso tem evidências, nós não podemos negar a existência de Deus. Na altura dessa do campeonato, negar a inteligência suprema, a causação descendente como inteligência para a formação, vamos ficar acreditando que o acaso é o produtor da perfectude sem nenhum tipo de possibilidade disso. Então, nós estamos diante de uma verdade, nós estamos diante de uma evidência concreta e nós não podemos negar isso, nós só temos que fazer com que isso se torne real. Nós não podemos ficar na teoria. Espíritas de verbo, espíritas de teoria, espíritas que produzem apenas conhecimento, que falam as coisas, repetem as coisas que ouvem, isso não é mais do mesmo, não adianta mais. Nós temos que praticar. Agora, nós temos que nos transformar naquilo que nós cremos. Nós temos que ser seres espirituais vivendo experiências humanas. Nós precisamos trabalhar muito para as nossas imperfeições. Nós precisamos trabalhar muito para tirar de dentro de nós a pureza, a perfectude, fazer boas escolhas, escolher e disseminar valores nobres. Nós temos essa obrigação, nós não podemos mais esperar. O momento é esse o nosso momento de transição. O momento em que o homem vai compreender que se ele continuar sendo conduzido apenas pelas suas externalidades, a sociedade humana vai sofrer bastante e nós vamos ter talvez o ápice das expiações, quando nós teremos aqui a privação das dignidades mínimas do homem, porque vamos depender apenas da bondade dos dirigentes, da bondade dos donos das grandes empresas, da bondade do capital imenso, para poder distribuir parcelas, migalhas, talvez, para estabelecer padrões mínimos de existência humana. Se o homem se acostumar a isso, se o homem baixar as suas expectativas existenciais, se o homem adotar uma postura minimalista e todos puderem se dividir entre si, sem dúvida nenhuma que nós teremos uma possibilidade aí de uma sobrevida no modelo. Mas se esse modelo for de opressão, nós teremos revoltas, nós teremos a possibilidade aí de muitas dores ainda no futuro. Então nós temos obrigações a cumprir com a humanidade. Nós precisamos fazer conforme questão 132, estarmos preparados, conforme assim nos dizem os Espíritos, para cumprirmos a parte que nos cabe na obra da criação. Nós estamos aqui encarnados para isso, como espíritos, aprendendo a nos tornar perfeitos e para também nos capacitarmos para sermos ou ocuparmos aquilo que nos cabe na obra da criação. Esse trabalho é nosso, não é? Quando é que isso vai acontecer? Na questão 791, apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? A resposta é sim. Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o futuro não pode surgir, o fruto não pode surgir antes da flor. Olha que coisa linda está aí. O fruto não pode surgir antes da flor. Isso me soa como a natureza não dá saltos, isso me soa como nós precisamos trabalhar para desenvolver um futuro melhor, isso me soa como sendo a chamada para que nós entendamos qual o estado da flor que está brotando. Um pequeno broto, um filamentozinho, ou já somos capazes de abrir em beleza, exalar o perfume e prepararmos para a extinção
desta forma dando lugar aos frutos generosos que irão produzir sementes, que vão disseminar novas plantas, que produzirão novas flores no jardim de Deus. Essa ideia que nós precisamos desenvolver, gente. Isso, sabe, eu acho que essa discussão, ela não é ficcional. Eu peço até desculpa de ter usado alguns termos técnicos com vocês, falado de algumas coisas que talvez estejam ainda um pouco distantes do conhecimento assim mais próximo nosso. Isso também é uma área que eu já estudo há 30 anos e talvez por isso eu tenha um pouco mais de afinidade de falar sobre isso, mas o que eu quero chamar a atenção não são os detalhes da tecnologia em si, mas ao cenário que está aí. Não vamos fechar os olhos para isso não. Nosso momento chegou, a gente tem que entrar em cena. Mas nós não vamos disseminar através de discursos vazios ou palavras, mas de ações. Os homens transformados por essa crença, por essa certeza, eles serão os grandes livros abertos na humanidade. A humanidade vai querer saber como é que esses seres estão transitando no meio dessa situação toda e construindo cenários favoráveis ao desenvolvimento da dignidade humana. Então, é tempo de parar com melindres, é tempo de parar com bobagens, é tempo de parar com pequenezas e é tempo de encarar a possibilidade de enfrentarmos o desenvolvimento do homem através da dinâmica moral em paralelo à dinâmica espiritual. Esse é o nosso movimento. Nós temos que ter a pretensão, ou parar de ter a pretensão, de construir coisas como se essas coisas fossem resolver os problemas. Então, Allan Kardec, na Viagem Espírita de 1862, ele diz assim: antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa. Nós estamos formando homens para esse novo mundo? Acho que não. Precisamos fazer isso urgente. Esse é o chamado dos espíritos. É assim que nós precisamos nos posicionar. É esse cenário que nós temos que enfrentar, porque ele é realidade e nós não temos como fechar os olhos para isso. Estejamos então atentos ao nosso movimento interior, a sair de dentro de nós a grandeza. Se nós não podemos ainda mudar o país, mudemos a nossa casa, mudemos o nosso cenário, o nosso microcosmo, a nossa casa espírita, que ela se transforme no grande centro, polo irradiador de desenvolvimento e afloramento de consciências adormecidas, para que os homens possam trazer o máximo possível da sua espiritualidade para fora, trazer aquilo em expressão, para que o mundo possa transitar para um mundo de regeneração, em cenário de paz, de luz e de amor. Esse é o nosso desejo. Nós vamos vencer com muita dor ou com menos dor. Vai depender da nossa escolha. Inexorável é que nós teremos sempre oportunidades. Não se esqueçam que pode ser que o futuro de 2050 seja distante para alguns, seja até impossível para outros, mas nós vamos voltar. E nós vamos voltar para viver nesse mundo. O que é que nós vamos trazer para esse mundo? Ou melhor, o que é que nós vamos contribuir para aquele futuro que nos aguarda a todos quando aqui retornarmos? Portanto, vamos refletir sobre isso. A missão é imediata, o momento é premente e nós temos um trabalho a fazer. Mãos à obra, para cima, para o alto, para a frente sempre. Vamos seguir, em nome de Deus, que assim seja.